quem já não ouviu que passar debaixo de uma escada dá azar? Ou que quebrar espelhos tira a sorte de uma pessoa por 7 anos? Essas são algumas das superstições que fazem parte da nossa cultura popular e que vêm sendo repassadas de geração para geração. As superstições nascem de situações que não têm explicação científica. Mas mesmo vivendo na era da informação, as pessoas continuam sendo supersticiosas? É o que nós vamos conferir no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, e para nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema, nós convidamos o professor André Pinheiro, dos cursos de jornalismo e de história aqui da Univale. Obrigada, professor, bem-vindo mais uma vez. A gratidão é toda minha, é muito bom estar aqui com vocês, boa tarde para vocês e para o público também. Bom, as superstições acabam fazendo parte da vida das pessoas de um jeito ou de outro, né? Algumas mais diretamente e outras indiretamente, né? Mas de que forma nascem as superstições? Como é que a gente pode compreender esse fenômeno cultural? Bom, a gente pode, tem várias chaves interpretativas para isso, né? Desde a sociologia das religiões se debruça sobre o assunto, a própria filosofia também, né? Eu gosto muito de falar da filosofia, porque se nós olharmos para a própria história da filosofia ocidental, o que nós temos? Nós temos a filosofia se desenvolvendo na Grécia Antiga, mas anteriormente a ela, como explicação da realidade, nós tínhamos as narrativas mitológicas. E as narrativas mitológicas são aquelas que são permeadas de acontecimentos fantásticos, mirabolantes, que a nossa explicação não é racional. Então são coisas, são episódios, são proezas, inclusive até fenômenos da natureza, que a racionalidade ela não dá conta de explicar, e existe uma tentativa de explicar com a intuição, com alegorias, com fantasia. Então a gente coloca o pensamento mítico vindo antes do pensamento filosófico, como uma etapa anterior. O fato de ela ser uma etapa anterior não significa que ela seja inferior, né? A gente não pode também hierarquizar as coisas. São saberes diferentes, mas cada um tem o seu lugar. E na nossa sociedade atual, já fazendo um grande salto da Grécia Antiga para os dias atuais, nós temos aí a predominância do senso comum na explicação da realidade ao nosso redor, né? Então, a maioria das pessoas, por diversos motivos que a gente não vai entrar aqui, não tem acesso ou não busca conhecimentos filosóficos, uma formação intelectual mais elaborada. Então, por conta disso, nós caminhamos sempre de braços dados com o senso comum. O que é o senso comum? São aquelas opiniões, aqueles pensamentos, aquelas interpretações baseadas predominantemente na experiência e que carecem de um senso crítico ou de uma elaboração teórica maior. É algo meio que dissociado do pensamento da atitude científica. Então, a gente tem uma observação da realidade e, a partir daí, traça conclusões baseadas na nossa experiência e baseada também em saberes tradicionais que são transmitidos de geração a geração. Isso forma uma explicação muito mais intuitiva do que científica do mundo ao nosso redor. E, claro, as interferências na realidade, elas parecem possíveis a partir daí. Então, você acredita que, por exemplo, você tem uma defesa contra o azar, ou você tem algum acontecimento que te torna vulnerável a um lance de azar. Por exemplo, passar embaixo de uma escada, cruzar com um gato preto em algum lugar, você acha que aquilo ali te coloca em posição vulnerável diante de acontecimentos que podem ser fatídicos, porque você não processa racionalmente esses acontecimentos. Isso está no teu imaginário, você produziu uma representação sobre isso e vai interpretar a realidade dessa forma. Bacana. E bom, professor, existe alguma diferença então entre crença e superstição? Sim, crença é tudo aquilo em que nós cremos. Então, se você crê em determinada religião, você é um crente daquela religião. Você pode, inclusive, ser um ateu e crer na ciência. Então, você é uma pessoa crente nos saberes científicos. Então, crente é aquele que crê. Supersticioso
é a pessoa que tem um pensamento um pouco mais voltado para uma explicação mágica da realidade, que aí tem alguns autores também que se debruçam sobre isso, sobre essa questão do pensamento mágico, que é uma coisa muito interessante também. Tá certo. Agora, André, explica para todos nós, né, qual é o teu envolvimento com esse tipo de estudo, porque a gente sabe, você tem a sua formação em história, mas você tem alguns estudos mais específicos na área das religiões. Explica para a gente como é que você passou a olhar de uma forma mais objetiva para esse assunto. Bom, você disse muito bem. A partir do momento em que nós começamos a estudar algum assunto, estudar cientificamente, a nossa visão objetiva ela torna-se maior, né? E ainda bem que é assim, porque aí nós podemos ter uma visão, inclusive, mais tranquila de todos os fenômenos. O meu envolvimento, ele é um envolvimento acadêmico, mas que partiu de buscas pessoais, né? Eu procurava entender algumas coisas que aconteciam e fui me dar conta, quando fui fazer a minha primeira especialização em História, fui me dar conta de que era importante para o pesquisador trabalhar um tema que fosse algo que provocasse a sua inquietude, né? A sua inquietação. Então, meu primeiro movimento nesse sentido foi estudar os rituais de morte, né? Passei a estudar os rituais fúnebres, fiz uma pesquisa aqui sobre os rituais fúnebres católicos em Itajaí no século XX, um trabalho assim que eu gostei muito de ter realizado, e a partir daí eu fui explorando possíveis explicações teóricas para vários outros fenômenos, para várias outras crenças que eu tinha e que eu via em outras pessoas também. Nesse ponto, o pesquisador ele não olha só para si, ele olha para a sua sociedade. E a porção mais próxima da nossa sociedade é a nossa família, é o nosso círculo de amigos, são os nossos colegas de trabalho, são aquelas pessoas que estão na relação mais próxima. E aí você passa a observar como essas pessoas se comportam, como elas lidam com alguns acontecimentos da vida, sejam eles prósperos ou nefastos, né? Então você vai percebendo alguns fenômenos, algumas práticas, né, que despertam seu interesse e você vai procurar entendê-los. E aí você recorre à teoria, você recorre a uma série de métodos investigativos. Então, nesse ponto, as minhas pesquisas elas estão centradas na área da história. Eu gosto muito, sim, do tema religiões, então digo que eu sou um pesquisador de história das religiões, né? E quando a gente fala história das religiões, não fala só lá no passado, na época medieval ou na Idade Antiga, a gente fala da história hoje, porque a história acontece hoje, né? Claro. Mas que animal, professor. Falando um pouquinho nessa de religião, né? Existem diferentes tipos de crença? Quais são esses tipos, né? Cada pessoa pode crer de uma maneira diferente por alguma coisa? Sim, cada pessoa pode crer de uma maneira diferente, porque todos nós, seres humanos, nós temos as nossas subjetividades. Então, mesmo que você professe a mesma religião de uma outra pessoa, a relação de vocês com a religião, com a instituição religiosa, com o próprio sagrado, ela será uma relação diferente porque a percepção de realidade que cada ser humano tem, ela é diversa. Então você pode ser um católico e crer e praticar o catolicismo diferente de um outro católico que tem a mesma formação que a sua, né? Isso é muito comum. Isso, inclusive, às vezes provoca os conflitos de interpretação, os conflitos de convivência dentro das próprias instituições religiosas. E isso se aplica, basicamente, a todas as outras religiões, sejam elas religiões que possuam um livro sagrado, sejam aquelas religiões também que não possuem, né, as religiões mais distanciadas do letramento. A gente tem também essas diferenciações, mas isso não interfere no sentido de que dentro de cada uma delas você pode ter um pensamento mais voltado para a racionalidade ou um pensamento mágico, né, em um outro momento também. Isso também oscila conforme a situação que o ser humano enfrenta na sua vida. Professor André, me diga uma coisa. Nas suas pesquisas que você se aprofundou, teve um contato com um olhar diferenciado sobre as religiões, você falou da história recente, eu acho bacana a gente trazer essa nossa conversa para o que acontece ainda hoje, né? O que mais te chamou a atenção, ainda chama, em relação a algumas práticas que são práticas baseadas em superstições, né? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Bom, a superstição, ela é sempre... A gente tem uma brincadeira que a gente faz, que a superstição é sempre a crença do outro, né? A minha é crença, a minha é fé. E a da outra pessoa é superstição. Certo. Então, isso é uma brincadeira que a gente faz porque
nós temos aquilo que nós chamamos de campo religioso, que é um espaço no qual as diferentes instituições religiosas, diferentes crenças, digamos assim, elas disputam uma espécie de mercado que luta por número de fiéis, luta por prestígio social e às vezes até econômico. Então existe uma relação nem sempre tão amistosa entre elas. Algumas crenças estão muito ligadas a ressignificações populares das religiões, né? Você tem, por exemplo, no catolicismo, o catolicismo institucional, aquele que vem, né, do Vaticano, que vem das suas instâncias oficiais, e aquele praticado nos recantos, mundo afora, né, nos lugares mais distantes. E as pessoas nesses lugares, como não têm um contato tão estreito com a instituição oficial, digamos assim, elas vão trazendo outros elementos cotidianos e associando a essa religião. Então você tem diferenças grandes entre um catolicismo popular, que é, por exemplo, aquele catolicismo da promessa, que existe uma certa barganha com o sagrado, né? Você barganha com Deus, né? Ah, meu Deus, se você me der tal graça, eu vou fazer tal coisa, eu vou caminhar a pé até o município de Balneário Pissarras, uma coisa assim, né? Tem gente que faz, e eu estou exemplificando aqui com o maior cuidado, com o maior respeito. A gente deve respeitar essas práticas, né? Por exemplo, nós chegamos em algumas igrejas e encontramos os ex-votos, né? O que são os ex-votos? São aqueles objetos que significam o alcance de graças. Então você tem lá, às vezes, uma vela num formato de uma perna tamanho natural, porque a pessoa conseguiu a cura de um problema na perna, né? Você tem esse tipo de prática, né? São práticas, né? E isso demonstra que é um pensamento mais mágico, no sentido de que você consegue interferir na realidade, inclusive subvertendo fenômenos naturais. Você consegue, é a lógica do milagre. O que é um milagre? O milagre é a subversão do curso natural da vida. A pessoa está doente e ela tem tudo assim para morrer, está desenganada. E num lance mirabolante de sorte, de fé, de superação extrema por meio da fé, ela contraria todos os diagnósticos médicos e volta, né, sã e salva, né, inclusive muito mais saudável do que estava antes. Essa é a ótica do milagre, né? Você não tem uma explicação racional. É como a gente exemplifica. Tem coisas que somente a fé pode explicar, né? Que a ciência não explica. E nesse ponto é interessante porque há um despertar da ciência também em torno da própria espiritualidade. Essa ressignificação e essa reavaliação dos limites da racionalidade científica é interessante para o nosso tempo também. Então, é uma contribuição importantíssima que o pensamento religioso vem trazer para a nossa sociedade. Bacana. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre crenças e superstições. O nosso convidado é o professor André Pinheiro, dos cursos de Jornalismo e História. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre crenças e superstições. O nosso convidado é o professor André Pinheiro, dos cursos de Jornalismo e História aqui da Univale. Bom, esse é um ambiente complexo, né, André? Porque a gente está aí, você já falou de fé, de crença, de universo mágico, né? E as superstições fazem link com todas essas coisas. Queria chamar para uma situação bem próxima de nós, que estamos vivendo aí mês de junho com as festas juninas e seus santos. E eles, normalmente, as celebrações desses santos, normalmente vêm acompanhadas com alguns rituais, né? Com as chamadas simpatias, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe da história de Santo Antônio, um dos mais populares do Brasil, que tem a fama de ser o santo casamenteiro, né? Então, todo ano, milhares de pessoas, milhões talvez, né? Fazem lá, utilizam algumas práticas para fazer um pouco dessa barganha que você falou agora há pouco, né? Para ver se consegue conquistar a pessoa amada, né? O que dizer disso? Como é que você interpretaria esse cenário que é tão popular, que tem um lado brincadeira, divertido, mas tem um lado que a gente olha, mas que bobagem, né? Isso é superstição. Como é que você vê esses dois caminhos? Eu vejo três lados. Eu vejo esse lado da brincadeira, da diversão, né? Que é o mais presente. Aí as coisas acabam meio que tomando um caráter folclórico, né? À medida que a modernidade, a pós-modernidade, elas vão desvalorizando alguns saberes tradicionais, né? Isso também é digno de nota.
tem esse lado da brincadeira, tem um lado que é sintomático porque mostra o quanto nós nos distanciamos das tradições. Tem um outro lado que é o lado que você coloca... o segundo aspecto que você levanta... Que é bobagem. Isso não merece atenção. Isso. Não. Que meio que está junto ali com a brincadeira, mas vai para um lado mais pejorativo. Isso. E eu coloco uma terceira via, que é um lado sério, de pessoas que acreditam nisso, né? De pessoas que efetivamente são devotas, que têm o santo em suas casas, que tem o São Benedito lá na cozinha, né? Que tem São Jorge, né? Como o santo defensor, por exemplo. E nesse sentido, é notável, no caso específico da Igreja Católica, associada a outras crenças populares e também ao hibridismo que realiza com as religiões de origem africana, você tem a especialização dos santos, né? Os santos, cada santo meio que se torna especialista em determinado assunto. Então, Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? São Pedro é o padroeiro dos pescadores e é também o porteiro do céu, né? Você tem São Cristóvão como protetor dos motoristas, Santa Luzia como protetora dos olhos, né? Das vistas, do sentido da visão. Santa Clara como padroeira da televisão, né? Que é interessantíssimo, né? Já que estamos aqui na área da comunicação também, né? E você tem o Santo Antônio, como já citado. E as pessoas, por vezes, elas usam essa barganha, que é o barganhar com aquilo que consideram sagrado, porque o sagrado ele é interpretado pela nossa sociedade como algo que tem um poder a mais, né? E, além disso, você tem essa barganha e você tem uma crença naquele poder que também te defende. Então, você tem rituais propiciatórios, né, que buscam a realização de objetivos, a prosperidade, né, ou a consecução de alguns objetivos. E você tem também os rituais de defesa, né, daquele santo que também te defende. Por exemplo, quando você pega uma daquelas fitinhas de devoção e está escrito Santa Luzia, guiai os meus olhos, né? Nossa, isso é defesa, é para que ela te proteja, para que as tuas vistas, tanto física quanto espiritualmente, elas estejam protegidas, estejam sempre saudáveis e funcionando bem, né? Para que te guiem também pelos bons caminhos, né? São Cristóvão, protetor dos motoristas, né? Que guia os caminhos dessas pessoas. Então você tem essa relação que, no meu entender, é uma relação extremamente séria. Eu considero todo lado divertido. A gente faz às vezes umas brincadeiras, principalmente na questão do santo casamenteiro, né? O pessoal que às vezes está encalhado aí, né? Então o Santo Antônio ele é também um upgrade aí na autoestima desse pessoal, né? Mas é uma brincadeira sempre respeitosa e que procura levar a sério, porque isso faz parte do imaginário das pessoas, isso faz parte das subjetividades, daquilo que você crê. E aquilo em que você crê é um elemento importantíssimo da sua identidade. Quando você ofende a religiosidade ou a crença de alguém, você está cometendo uma ofensa muito grave. Você pode provocar uma guerra, você pode provocar uma reação intempestiva da pessoa, você pode romper uma amizade, um relacionamento. Então, a religiosidade, as crenças e aí, consequentemente, as superstições, elas são, no meu entender, muito subestimadas enquanto práticas e representações sociais. No próprio âmbito das ciências humanas, eu vejo que esses assuntos eles não recebem ainda o valor que eles merecem, que eles têm, porque a nossa sociedade ela seguia demais por elementos religiosos. Haja visto na última eleição presidencial o caráter que discussões religiosas tomaram em lugar de discussões políticas e jurídicas. E, naquele sentido, foram também discussões religiosas extremamente baseadas no senso comum. Então, isso é sintomático, porque também pode definir os rumos de uma sociedade. Professor, falando um pouquinho nisso, né? Porque hoje a gente vive nessa era de informação, né? Todo momento a gente tem internet, novas descobertas e tal. Tu percebe que com o passar do tempo, as pessoas deixaram de ser menos crentes, menos supersticiosas por causa de toda essa informação? Porque, segundo dados até do próprio Vaticano, a Igreja Católica, que é uma das religiões mais fortes do mundo, vem perdendo muitos adeptos nos últimos anos, né? Você acredita que essa evolução tecnológica também faz as pessoas deixarem de ser crentes em alguma coisa?
Eu penso que você muda a sua relação com todos esses elementos, né? Você não deixa de ser crente, mas você muda a sua maneira de crer e muda a sua prática. A pós-modernidade, ela nos permite estar muito menos presos, muito menos atrelados a instituições religiosas. Então você tem sua crença e você tem o seu sentimento religioso. O que é a religião? É o religare. Que é resgatar uma união que foi rompida com aquilo que é sagrado. Mas você também tem um outro significado, muito menos conhecido, que é o relegere, que é outra palavra de origem latina que significa reler, reavaliar a sua própria conduta. Então, quando você se converte a uma determinada religião, você faz uma reavaliação daquilo que você é. Algumas crenças, inclusive, as pessoas mudam nomes, né? Algumas religiões, as pessoas ganham um nome novo, isso significa que você revê a sua identidade. Bom, dito isto, o que podemos afirmar? Então você tem uma distinção cada vez mais evidente entre religiosidade e religião. Religiosidade no sentido do seu sentimento que você carrega interiormente e que necessita, conforme cada pessoa, de um contato, de relações com o transcendente. E você tem a religião que está mais vinculada à instituição. Então você tem o seu sentimento exercido, que continua presente, e você tem uma outra relação com a instituição. Alguns autores eles até se referem a a religiosidade pós-moderna como uma espécie de self-service, na qual você tem todas as religiões como partes de um buffet e você se serve dos elementos que mais lhe agradam em cada uma das instituições. Então você pode juntar passagens do Novo Testamento com meditação budista, o passe espírita, né, e uma defumação de Umbanda. Você pode juntar tudo isso e, claro, tem religiões que são mais refratárias a esses movimentos de convergência, mas tem religiões que são mais tranquilas. Então, as pessoas elas estão mudando também a sua maneira de exercer as crenças. Então, tem o católico que, às vezes, vai menos à missa porque no outro dia ele vai ao centro espírita tomar um passe. Percebe a fluidez do nosso tempo, a liquidez do nosso tempo, né? Como queria Zygmunt Bauman, né? Agora, André, nem toda superstição tem um vínculo religioso, não é verdade? Porque se a gente fica pensando, por exemplo, hoje em dia a gente está em tempos de Copa, imagina quantas pessoas realizaram ali esses contratos, né, que você estabelece para garantir um bom resultado para a seleção brasileira, né? Eu tenho que usar aquele boné que eu usei na última Copa que nós ganhamos. Esse tipo de coisa, como é que você vê esses comportamentos? Até que ponto eles realmente funcionam individualmente? Ou até que ponto eles são prejudiciais mesmo, até para a coletividade? Como é que você vê isso? Eu vinha justamente pensando nesse exemplo durante meu trajeto até aqui. E você coloca de uma maneira extremamente oportuna, porque isso ajuda a gente a entender muito a afirmação de um sociólogo das religiões brasileiro chamado Antônio Flávio Perucci, né, que infelizmente já falecido há poucos anos, e é uma das pessoas que melhor tinha uma interpretação do campo religioso brasileiro, no meu entender. E ele distingue exatamente o pensamento mágico da religião nesse ponto, né? Você não precisa estar no âmbito de nenhuma religião para estabelecer esta barganha. E aí, nesse sentido, especificamente do resultado do jogo, que você quer manipular pelo uso ou não de elementos aos quais você atribui um certo poder, existe uma tentativa de reconstituição, de refazer o momento da glória. Então, você usa de novo aquela camisa que você estava vestindo, você usa o boné, você canta a mesma música para reconstituir aquele momento. E se você observar os rituais religiosos, o que é o ritual? O ritual é a repetição de um tempo mítico, um tempo que existe no nosso imaginário, né? Você refaz de novo, por exemplo, a luta entre os cristãos e os mouros, né? Você refaz de novo o nascimento de Jesus, né? Você refaz de novo na descida do orixá, você faz de novo, você remonta a sua atuação sobre a terra, representado por meio da dança de cada orixá. Então o ritual ele é sempre uma reconstituição de um tempo mítico que está no nosso imaginário. Aí a gente pega essa prática e coloca, por exemplo, para as disputas esportivas, né? Então eu quero que as mesmas pessoas estejam presentes porque eram o pessoal que estava quando o Brasil ganhou da última vez. Eu vou encontrar
aquela pessoa que eu gosto, eu vou usar de novo aquele perfume que eu usei quando nós ficamos juntos, tal. É essa reconstituição de um momento que foi extremamente propício e no qual você teve a conquista dos seus objetivos. Então você quer isso de novo e então você tenta dispor os elementos para reconstruir ao máximo aquela realidade. A superstição também gira em torno disso. Poxa vida, podíamos ficar discutindo um pouco mais. Quem sabe a gente faz o episódio 2 Com certeza. em breve. Mas a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Conversamos então com o professor André Pinheiro, dos cursos de jornalismo e de história. Bacana, né, Luana? Muito bacana. Obrigada, professor. E também obrigada a você que esteve conosco em mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.